1 Reis, capítulo 17, versículo de número 17, diz assim, ó: depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo, Elias, se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restitua a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, que nos conduziu até aqui e que Deus que derramou das tuas bênçãos nesse lugar. Nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra seja seguida de sinais, prodígios, maravilhas, e repreendemos desde já todo ladrão da palavra. É o que eu te peço, Senhor. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Essa história aqui você conhece melhor do que eu, queridos. Essa história aqui você sabe de cor e salteado, pois é aquela famosa história de Elias, quando ele faz o milagre do azeite que acaba por transbordar naquela vizinhança e na panela dessa viúva. Você conhece essa história melhor do que eu, porque assim como nós vemos ainda há pouco, Deus dá uma palavra para Elias, falando assim, ó: levante-se e vá a Sarepta, porque lá eu Deus já falei com uma viúva que vai te hospedar e vai ali naquele lugar te dar comida, Elias. Ou seja, Deus fala para ele o seguinte: Elias, eu já falei com uma mulher que lá está naquela cidade para onde eu estou lhe enviando, e lá você vai encontrar providência e provisão. Ao chegar lá, Elias se depara com aquela mulher e fala: olha, Deus me mandou aqui para comer na sua casa. E a mulher fala para Elias assim: olha, não tem nada na minha casa para você não. Ora, se Deus falou que tinha falado com aquela mulher, Deus tinha falado ou não tinha falado? Naturalmente que aquela mulher sabia que chegaria um homem, um profeta de Deus ali naquele lugar, e que ela haveria de alimentá-lo, porque Deus falou que tinha dito algo para aquela mulher fazer. Porém, ao chegar lá, aquela mulher fala para Elias: Elias, não tem nada aqui para você não. Ou seja, a mulher, ela ouviu a palavra, ela ouviu a voz, ela ouviu aquilo que Deus havia falado com ela, mas quando ela se deparou com a promessa que Deus havia feito, ela negou os feitos de Deus. Ou seja, o que a palavra de Deus fala para mim e para você é que tem vezes que Deus fala que vai fazer coisas nas nossas vidas. Sim ou não? Sim. E quando as coisas acontecem, a gente fala: olha, não tem nada aqui. Deus tinha falado para aquela mulher: vai chegar um profeta. E quando chega a promessa, ele fala: olha, não é bem assim que funciona, porque eu tenho pouco na minha casa. Mas Elias então persiste, insiste e fala: olha, não tenha medo, vai, faça o que eu estou falando, pega o pão, etc. Você conhece essa história muito melhor do que eu. E aí naquele lugar começa a acontecer um milagre, que a farinha da panela não acaba, o azeite do jarro vai brotando e acontecendo um verdadeiro milagre. Por quê? Porque aquela mulher, ela resolve, depois de ser colocada à prova, ouvir a palavra que Elias mandou. Ou seja, o milagre ele acontece para aqueles que confiam na palavra do profeta. Por vezes o profeta tem que bater mais uma vez, tem que falar de novo, tem que te lembrar
aquilo que Deus prometeu. E eu creio que se você está aqui nessa noite, se você veio numa quarta-feira à casa do seu pai, é porque existe algo que Deus quer falar no seu coração que de repente você esqueceu. Ele falou uma vez e você deixou para trás, igual a viúva, mas Deus me trouxe aqui para falar para você mais uma vez: olha, existem promessas sobre a sua vida, existe algo que Deus quer fazer na sua vida. Deus não se esqueceu, Deus falou que vai fazer e Ele vai cumprir aquilo que Ele disse que vai fazer. De repente você está igual a viúva, que Deus falou: olha, vai chegar o profeta, e quando o profeta chegou você não acreditou, mas Deus te trouxe aqui mais uma vez para falar: olha, acredita e confia um pouco mais. Eu não sei quantos aqui estão esperando uma promessa da parte de Deus, mas aqueles que ainda estão esperando, fique tranquilo, porque ela vai acontecer. Mas enquanto ela não acontece, erga as suas mãos aos céus e vai glorificando, porque Deus te trouxe aqui para te lembrar mais uma vez: as promessas estão de pé. E aquela mulher, depois de insistir, de Elias falar: não, fique tranquila, vai acontecer, faça o que eu estou lhe falando, vai fazendo, a promessa, ela acontece. O milagre, ele chega, começa a sobejar naquele lugar a comida, e aquilo tudo que Deus falou que ia fazer, tanto para Elias quanto para a mulher, começa a acontecer. O milagre, ele chega e começa a ficar aos olhos de todos aqueles que estão no lugar. Porque o intuito de Deus é abençoar a vida daquela pessoa, abençoar a vida daqueles que o cercam, e não por vaidade, mas para que Deus possa mostrar que Ele é um Deus vivo e que cumpre as promessas que Ele fez na sua vida. Mas, vírgula, a vida continua depois do milagre. Deus, ele faz o milagre. Elias, Deus, através da vida de Elias, faz a farinha da panela não acabar e o azeite não faltar. Você conhece a história. A palavra, mais uma vez, proferida por Elias, acontece. Não vai chover, não chove. Olha, o azeite não vai acabar e não acaba. Aquilo que Elias fala, através da ordenança de Deus, acontece. Porém, depois do milagre, a vida continua. Eu não sei, de repente esse irmão que está do seu lado, ele já viu milagres, já experimentou prodígios e maravilhas, mas lembra para ele assim: olha, você já experimentou milagres, mas a vida continua. Queridos, viver um milagre, passar pelo prodígio, pela maravilha, pela manifestação do sobrenatural, não quer dizer que a sua vida acabou ali. E graças a Deus por isso. E aí nós chegamos no versículo 17, que nós lemos, que foi: depois disso o quê? De Elias chegar lá, insistir, fazer o azeite acontecer, toda aquela situação da farinha, etc, etc. Depois disso, o filho da mulher, da dona da casa, adoeceu. Aí você pensa: misericórdia. Ah, não. Quer dizer que a vida continua, querido. O milagre que Deus opera, ele muda a história, mas a vida no dia seguinte, a vida depois, ela continua. Deus te dá um livramento hoje, de repente te livrou de um assalto, de uma bala perdida, de uma situação de morte, e amanhã a vida continua. Deus livrou aquela mulher da fome, da situação que ela estava vivendo, mas depois disso, o filho dela adoeceu. E aí você leu junto comigo que o negócio foi ficando tão esquisito, a doença foi se agravando, e aí o garoto morreu. O garoto, infelizmente, veio a padecer. E queridos, quando nós fazemos, quando nós passamos, quando nós estamos numa situação, o que acontece conosco é a mesma coisa que aconteceu com essa mulher. Essa mulher, ela passou por aquele milagre, por aquela situação, o filho dela morreu. Aí ela chegou para ele e falou assim: o que foi que eu te fiz? Ô Elias, olha aqui, ó. O que foi que eu fiz para você? Você veio até aqui para matar o meu filho? Foi para isso que você veio aqui?
De vez em quando, queridos, o que nós fazemos com Deus não é muito diferente disso. Nós passamos por lutas, por tribulações, por situações. A gente olha para Deus e fala: Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Por que que eu, que já vi prodígios, maravilhas, eu vi esses dias aí, ó, o azeite voando aqui, ó, indo para tudo quanto é canto, o que foi que eu fiz de ontem, de repente, para hoje? O que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz de errado, que esse mal me sobreveio? Mas, queridos, olha para cá. Não foi nada que você fez. Não foi nada que você plantou e que você está colhendo. É apenas o percurso da vida. É apenas o natural daquilo que nós chamamos, que é um período entre nascer e morrer, chamado vida. Nós experimentamos milagres, prodígios e maravilhas, e depois disso, tudo continua. O rio continua correndo para o mar. O sol continua se levantando e a lua indo embora, e assim sucessivamente. Não foi nada que você fez. Não foi nada que você tenha colocado em prática. Não foi um pecado que de repente você fez e que hoje você olha e fala: ah, isso é culpa daquela vez que eu... Querido, não é assim que funciona. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar: olha, tira essa carga que você está carregando de culpa, que de repente você olha, isso acontece comigo por causa daquilo que eu fiz. Essa situação sobreveio porque eu comi demais. Isso é por... Não, calma, queridos. É apenas a vida transcorrendo de maneira natural. Olha para esse ser vivo aí do seu lado, olha para ele de novo, ó. Aqui você entrou aqui de repente desavisado, aqui é uma igreja pegajosa, você vai olhar, você vai empurrar, você vai bater. Olha para esse irmão que vai falar: ó, calma, isso é só a vida transcorrendo. Não existe nada que você tenha feito que Deus esteja: olha, tá vendo, agora também você vai perder. Não, calma. Isso é apenas a vida como ela é. Como dizia Nelson Rodrigues, é apenas a vida, querido. É apenas a vida transcorrendo, e ela é bonita, as coisas acontecem assim, dessa maneira, as coisas vão acontecendo, a gente vai se questionando, mas a vida, ela continua indo de vento em popa, e graças a Deus por isso. Aquele filho morre, aquele filho vai por água abaixo, aquele filho, ele infelizmente ele vem a padecer. E queridos, a Bíblia, quando ela fala de filhos, eu já disse aqui isso outras vezes, ela está falando de sonhos, porque quando nós temos um filho, nós depositamos nele sonhos, planos acerca daquilo que ele vai ser, como ele vai crescer, como ele vai se desenvolver. E quando aquela mulher vê aquela situação indo, esvaindo pelos dedos dela, indo embora, é como se a Bíblia estivesse falando para mim, para você: olha, o sonho daquela mulher, quando ela perde o filho, vai por água abaixo. Ela, de repente, quando olha aquela situação, ela olha para um sonho, ela olha para algo que ela almejou, ela pensou que aquele filho seria um médico, que aquele filho seria um doutor, que aquele filho transcorria a vida e que seria diferente da história, da biografia do pai. E quando ela olha aquele filho que se parte, aquele filho que vai embora, era como se ela pegasse os sonhos dela e estivesse enterrando, deixando para trás, e ela começa a se questionar: o que foi que eu fiz de errado, o que foi que aconteceu na minha história para que eu perdesse esse sonho, o que foi que aconteceu para que esse sonho morresse? Mas aí Elias olha para ela e fala assim: olha, me dá o teu filho aqui, olha, me dá ele nos meus braços, porque agora esse problema é meu. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você: de repente você perdeu um sonho, de repente o seu filho ficou para trás, de repente aquilo que você pensou e almejou, você ficou para trás e colocou a culpa em você. De repente aquilo que você pensou, aquilo que você plantou, você não está conseguindo colher. Mas assim como Elias, Deus fala para você nessa noite: agora o problema é comigo, agora o problema é meu. O seu filho morreu, me dá o seu filho aqui, ó. Ele pega o filho nos braços e leva aquele filho embora. Deus está falando para você, para mim, para esse irmão que está do seu lado: olha, agora deixa comigo. Morreu, ficou para trás, você está vendo, mas agora o problema é meu, agora o problema é comigo. E queridos, Deus, quando entra numa história, ele não entra para perder. O profeta, quando se levanta, ele não entra para deixar algo para trás. Elias, quando falou: me dá o seu filho aqui, ele sabia o Deus a quem ele servia, e o Deus que Elias servia é o mesmo Deus que você serve, é o mesmo Deus que ressuscita o sonho e que falou para você nessa noite: me dá o seu problema aqui, porque agora o problema é comigo.
Dê uma salva de palmas ao Senhor. Elias sabia o Deus que estava servindo. E quando ele olhou para aquilo que era um sonho e tinha virado um problema, ele falou: me dá esse seu filho aqui, ó. Deixa que eu resolvo agora. Elias então pega, se você assim me permite, aquele problema, aquela situação que apareceu do nada e falou: deixa que eu mato no peito e agora eu levo. Eu vou levar ele comigo. E entenda que Elias, ele leva aquela criança para o quarto e fala assim: Senhor meu Deus, por que afligiste também essa viúva? Elias ali naquele momento, ele começa a conversar com Deus sem também entender muito bem o que aquela situação está querendo ensinar para ele. Elias, na verdade, ele não entende muito bem o que está acontecendo também, porque ele fala: meu Deus, por que o Senhor matou o filho dela? E queridos, o que a palavra de Deus me ensina é que no coração do profeta tem momentos que ele também não entende os desígnios de Deus. Se Elias não conseguia entender em certos momentos o desígnio de Deus, você tem um papel assinado que te dá o direito de também não entender de vez em quando o que Deus está fazendo. Não se sinta culpado por conta disso. E a palavra continua falando que Elias se estende 1, 2, 3 vezes. Entenda que Elias, ele ganhava as coisas pela persistência. Elias, ele ganhava as coisas pela insistência. Eu não estou falando para você que a sua oração vai dobrar o braço de Deus e que você vai conseguir dar uma chave de braço em Deus e arrancar da mão dele aquilo que ele tem reservado para você. Mas que a insistência, a persistência na fé e oração muda a história sua, principalmente. Porque Deus falou: Elias, vai para a cidade que vão te alimentar. Ele chegou lá, a moça falou: não tem comida para você aqui não. Ele falou: tem sim. Deus falou para eu vir, então tem comida aí sim. Ela não tem, ele tem. Ela não tem, tem. Vai lá e faz o que eu estou falando. Ganhou pela insistência. Dali a pouco ele falou: meu Deus, ressuscita esse homem. Ressuscita esse homem 1, 2, 3 vezes, até que Deus resolveu pela insistência. Ô Senhor meu Deus, eu te peço que restitua a vida a esse menino. E aí o Senhor atendeu a voz de Elias. A vida é restituída àquele menino. A partir do clamor que Elias faz, a partir daquela insistência, da persistência que ele faz naquele lugar, junto com Deus, mesmo sem entender o que estava acontecendo, porque Elias fala: por que o Senhor matou o filho dela? Ressuscita essa criança. Mesmo sem entender os planos de Deus, ele entende que Deus o ouve. De vez em quando nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo, mas nós sabemos que Deus está nos ouvindo. E aí a gente fala: eu não posso questionar Deus, eu não posso. Queridos, Elias, ele fala aqui bem, de maneira clara: por que, Senhor? Por que afligiste também essa viúva? Elias fala assim: já não basta eu estar aflito aqui, o Senhor tem que afligir também essa senhora? Elias, ele não é questionar com o intuito de botar contra a parede, não é com o intuito é simplesmente: Deus, por que, Senhor? E querido, se um filho não tem o direito de fazer um questionamento para o pai, eu vou poder questionar a quem? Não questionar, entenda bem, com o intuito de você constranger e arrancar uma confissão. Mas se o meu pai não tiver a paciência de ouvir o mesmo porquê 65 vezes, igual você ouve do seu filho, eu vou perguntar para quem? Se o meu filho não puder perguntar para mim 65 vezes a mesma coisa, ele vai perguntar para quem? Existe um Deus no céu que se coloca para te ouvir. E você tem o direito de perguntar o que você quiser para ele. Daí a ele responder é outra história. Vocês tiveram a oportunidade de ver aqui uma conta, uma aritmética, uma fórmula de Bhaskara, que era 50, fica com 30, volta com 12, e no final eu fiquei devendo dinheiro pro pai do cara aqui, que eu fiquei o louvor todo fazendo conta, falei: meu Deus do céu, me dá 50, fica com 40, devolve 30, 2,50, uma bala Juquinha. Eu falei: meu Deus, que conta é essa? Que esse homem fez que eu fiquei devendo dinheiro para ele.
Entenda, querido, se ele não puder pedir dinheiro para o pai dele, se ele não puder questionar ao pai dele, ele vai pedir para quem? Querido, você tem um pai que está no céu. Você pode bater no seu peito e falar assim: olha, eu tenho um pai que ouve aquilo que eu questiono a ele. Se ele vai me responder com 2,50, vai 2, cai 0, com essa conta do Didi aí, eu não sei, mas ele te ouve. E ele está disposto a te responder da maneira dele. Porque você pediu dinheiro para seu pai só uma vez, não, né? Não, várias vezes. Várias vezes? Olha quantas vezes. Alguma hora o seu pai deve ter te dado o dinheiro que você tanto estava pedindo. Assim como Elias pediu uma vez e nada. 2 vezes, nada. Na terceira vez foi... Para receber tinha que trabalhar. Elias, ele trabalhou na presença do pai dele. Ele, além de pedir, ele se estendeu sobre o menino e clamando a Deus com aquela situação no quarto. Ele, aquela situação, ele falou: meu Deus, eu tenho que fazer algo por essa pessoa. E aí o profeta que falou: me dê o seu filho aqui. Daqui a pouco o profeta volta para aquela mãe que ficou aflita na sala. Aquela mãe, ela ficou naquele lugar da sala esperando a resposta do profeta, porque entenda que assim como Deus falou para você: olha, me dá esse problema aqui que eu vou resolver, dê-me o seu filho porque eu vou levá-lo. Ele não chamou a mãe para ir junto com ele. A mãe ficou na sala e Elias levou a criança. Aquela mãe, ela ficou aflita na sala ou não? Eu imagino que a mãe chegou, a gente quando chega no UPA e a pessoa recebe aquela pulseirinha vermelha, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, a gente já fica aflito. Imagina você entregar a pessoa para ir para o MIML e a pessoa fala: olha, segura aí que eu vou resolver esse problema. Querido, de vez em quando o que Deus faz comigo e contigo é justamente isso. Ele fala: olha, me dá esse problema aqui, te deixa lá na sala, leva o problema embora, e você fica lá esperando. Meu Deus, será que esse homem vai demorar muito para me responder, meu Deus? Será que esse Deus que eu tenho orado vezes após vezes e clamado, será que ele vai demorar muito? Como ficou o coração dessa mãe que estava na sala esperando algo? Porque entenda que Elias falou assim: ó, me dá o teu filho aqui, ó. E tomou dos braços dela. Elias, ele toma o filho do braço dela. Ela não diz, a palavra não diz que ela entregou o filho, diz que Elias tomou. Ou seja, é como se ele falasse: me dá esse negócio aqui que eu vou resolver esse problema. E aí você pensa: glória a Deus. Aí ele vai levando. Aí, e aí? Aí, não, eu vou subir aqui. Aí você fala: Deus, mas não é assim que... Mas aí, nessa época ainda não existia, mas a gente lembra daquele hino que diz que Deus, quando fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. E aquela mulher fica na sala, e Elias sobe com a criança morta, e aquela mulher deve ter ficado na sala: será que eu bato na porta? Será que eu faço alguma coisa? O que eu faço nessa situação? Queridos, quando Deus toma um problema e leva, só nos resta fazer uma coisa: esperar. E esperar confiando. Esperar crendo que algo de sobrenatural vai acontecer, porque o menino foi embora morto. Mas daqui a pouco Elias volta naquela situação, como se parafraseando, é como se Deus falasse para você: olha, você esperou um tempo, você ficou aqui, olha, lembra daquele problema que eu levei, estava morto? A mãe falou: lembro sim, veja aqui, o seu filho está vivo, o seu filho está de volta. Aquele sonho que havia perdido, quando Elias volta, ele traz andando novamente, demonstrando que aquela criança está viva. Eu não sei qual foi o sonho que você entregou na mão, ou melhor, você entregou não, Deus tomou e falou: me dá aqui que agora esse problema é comigo. E você falou: mas e o silêncio que eu estou esperando? E a resposta que não veio faz tanto tempo? Chegará um momento que Elias vai tomar o menino e levar de volta para o quarto e entregar de volta à mãe, dizendo: olha, lembra daquele sonho que você entregou na minha mão? Ele ainda está vivo. Aquele mesmo Deus que levou, ele vai voltar com um sonho debaixo do braço, falando: você lembra? Você lembra que você entregou? Você lembra que você me deu? Você lembra da promessa? Você lembra ou não lembra? Então dá um glória aí no seu lugar, porque esse Deus que quem você entregou, ou melhor, que ele tomou, vai voltar andando e falando: olha aí, ó, o seu filho está vivo.
Existe algo reservado no silêncio de Deus. Porque Elias, enquanto estava lá em cima, ele estava conversando com Deus, e a mulher lá embaixo, aflita, falando: meu Deus, cadê o meu filho? Esse filho que eu sustentei durante a seca. Cadê esse filho que durante a seca, que alguém falou aí, eu ouvi falar que um profeta falou que não vai chover, e eu fiquei sustentando esse filho durante esse todo o tempo. Essa criança que aqui estava viva, do nada morreu. O meu filho que estava vivo durante a seca, agora ele morreu. E agora, Senhor? Ainda chegou o profeta, disse que não tinha comida. E, queridos, todo esse plano, tudo isso que acontece, existe para apenas um propósito em toda essa palavra. Entenda que lá no início eu falei para você que Deus tinha falado com Elias assim: Elias, vai lá que eu já falei com uma senhora que vai te dar comida. Aí Elias chega lá e fala para a senhora: olha, eu vim aqui porque Deus falou que tem comida na sua casa. Aí a mulher falou: Deus não falou não. Só que Deus tinha falado com ela. Porque se Deus falou que falou, é porque Ele falou. E a mulher falou: olha, não falou comigo não. Essa mesma mulher que no início, quando ouve a palavra de Elias, duvida, falando que não tem comida, quando ela passa por todo esse processo, por todo esse milagre, ela olha para Elias e fala assim: ó, agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra que sai da sua boca é verdade. No início ela duvidou daquilo que Deus falou através da boca dele, mas no final, quando ela olha, ela fala: olha, Elias, agora eu sei que você é um homem de Deus. O que aconteceu nesse processo foi que Deus estava ensinando para aquela mulher a confiar no profeta. Foi que Deus estava ensinando que existia um Deus vivo, que ela duvidava da palavra que ela ouvia. Mas quando ela passa por esse processo, quando ela passa por essa situação que parecia ser de morte, assim como era o corvo ainda há pouco, ela vê aquele filho ressuscitando e fala: Elias, eu duvidei de você no começo, mas agora eu sei que você é um homem de Deus. O que Deus demonstra para essa mulher é que existe um processo. Ela passa por um processo para que ela possa entender os planos e os desígnios de Deus sobre a vida dela. Ela no início duvidava daquilo que Elias falava, mas agora ela reconhece que ele é um homem de Deus, porque ela passa pelo processo e vê o milagre. Tudo isso que você tem passado durante esse período, o querite que você tem vivido, os corvos que você tem passado, tem um propósito na sua vida. Você entender que existe um Deus que é vivo no céu e que a palavra que Ele lançou não volta para trás. Se Ele falou que tem comida na sua casa, tem comida na sua casa. Se Ele pediu um problema, porque o problema agora é com Ele. Se Ele falou que resolve, Ele vai resolver. De repente você duvida, coloque em prática, coloque em dúvida, mas existe um Deus no céu que quando lança a palavra não volta. E esse Deus lançou uma palavra sobre a sua vida. Palavra essa que você duvidou, palavra essa que você disse não pode acontecer. Eu vi o meu filho morrer e Deus falou: me dá esse problema que eu resolvo. E você falou: eu duvido. E ele voltou com um problema, mostrando: olha aqui, ó, ele reviveu de novo. E isso tudo vai servir para quê? Para que você reconheça que existe um Deus no céu que é vivo e que cumpre com a palavra que Ele prometeu na sua vida. Deus que fez promessa, sim ou não? Então levante não só uma mão, mas as duas para o céu e agradeça a esse Deus, porque assim como Ele prometeu, Ele vai cumprir. E no fim você vai dizer: agora eu sei que existe um homem de Deus nessa parte. Aleluia. Ela teve que ver um monte de milagre. Ela estava lá muito bem. Ó, vai chegar um homem aí para comer. E como que vai? Tem comida nem para mim, para o meu filho? Aí chegou: ó, Deus mandou vir comer na sua casa. Tem comida não. Tem comida não. Pode-se embora. Tem comida sim. Tá bom, vamos embora. Aí o homem entra lá na casa: agora pega a botija de não sei o que lá, de azeite. Não tem botija de azeite, não tem. Pô, toda hora você me pega alguma coisa, eu falei que não tem. Tem sim, pede para os outros aí. Ela foi lá, pegou um monte. Pã. Aí o filho morre. E agora, aí ó, meu filho morreu. Olha o que o senhor está arrumando para minha vida aí. Toda hora. Calma. Me dá teu filho aqui. Vai chegar profeta, ela não acreditou. Não vai faltar comida, ela não acreditou.
ela precisou perder o sonho dela para que ela visse que aquilo que o homem de Deus falava e aquilo que Deus falava na vida dela ia acontecer. De vez em quando, Deus fala umas coisas para a gente e a gente fala o quê? Isso é coisa da minha? Ah, vocês também passam por isso, é? Ah, eu achei que era só, tá bom. Essa mulher, fatalmente, quando Deus falou, olha, vai chegar um homem para comer na sua casa, ela falou, isso é coisa da minha cabeça. Não tem comida nem para mim, pô, como é que eu vou dar comida para um homem? Eu, hein? Isso é coisa da minha cabeça. Pega lá a botija, pegar nada, não tem botija. Isso é coisa da minha cabeça. Esse cara tá falando pra caramba aí, meu Deus do céu. Já não bastasse meu marido que falava pra caramba, Deus mandou um homem, sei lá da onde, ficar falando na minha cabeça também, não tem botija. Isso é coisa da minha cabeça. Queridos, por incrível que pareça, Deus fala contigo. Olha que coisa incrível. E aí, nós, quando eu digo nós, somos nós. Nós passaremos, querendo ou não, pelo mesmo processo que essa dona teve que passar. Até que nós venhamos a entender que Deus está falando contigo. Vê se você consegue convencer esse irmão que está do seu lado e falar assim, ó, Deus fala contigo, rapaz. Deus fala contigo, minha senhora. E você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida para que você possa se convencer que Deus ainda fala nessa terra. E que por incrível que pareça, Deus ainda fala contigo. E aí quando Deus fala, você pensa, não, isso é coisa da minha. Se você tem esse tipo de pensamento, eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé. Porque isso que você pensa que é coisa da sua cabeça, na verdade, é Deus falando. É Deus dizendo que vai fazer e você continua duvidando daquilo que Deus está falando que vai fazer. E essa viúva é a viúva de Serepta? É? Quer dizer ajuste fino. Sabe aquela última amolada que você dá na faca assim? Que você está amolando a faca pro churrasqueiro. Tu é churrasqueiro? Eu sei que tu é. Já te vi? Tu pega a faca, mola e tu faz assim, ó. Aí tu dá aquela slim. Aí tu passa o dedo e se corta. Olha lá, agora ficou boa. Isso é o sarepta, é aquele ajuste fino. O último tchan, para fazer tchum. Existia um trabalhar que estava sendo feito na vida de Elias e na vida daquela mulher. O último tchan para o milagre acontecer. O último tchum para aquilo acontecer. Porque Deus, Ele tem falado contigo, não é coisa da sua cabeça. Deus, o Espírito Santo, continua falando no seu coração e não é coisa da sua cabeça. Existe um Deus no céu que continua falando ao seu coração e não é coisa da sua cabeça. As pessoas de vez em quando não entendem, mas não é coisa da sua cabeça. É coisa do Espírito Santo de Deus que ministra no seu coração e vai derramando as bênçãos, a graça, a misericórdia. E pela graça do Senhor Jesus Cristo, Ele fala comigo, Ele fala contigo, Ele fala com esse irmão que está aí do seu lado. Então dá a mão para esse irmão aí que está do seu lado. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, Pai. Queremos orar por esse irmão que está à minha direita, Pai, porque Deus Todo-Poderoso, o Senhor fala com ela de maneira sobrenatural e de repente ela pensa assim, não, Deus parou de falar comigo. Não parou não, você que deixou de falar aquilo que Deus tanto te fala, porque Ele continua bradando, o leão continua rugindo, a voz continua ecoando, mas você resolveu calar aquilo que Deus tanto te falava. Deus continua falando, Deus continua derramando, só basta você começar a acreditar naquilo que Deus tem falado. Não é coisa da sua cabeça não, não é coisa daquilo que você acha que é desejo no seu coração, é o Espírito Santo bradando no seu coração. Então fortalece esse irmão, fortalece essa irmã, que ela possa ser um radiofone, que ela possa ser um canhão de Deus nessa terra, que ela possa dar lugar ao Espírito Santo de Deus, porque Ele continua falando, Ele continua bradando,
Ele continua dizendo que vai fazer, e aquilo que Ele diz que vai fazer, Ele faz. Pai querido, nós queremos orar por esse irmão que está do meu outro lado agora. Dá saúde a ele, dá saúde a ela, para que ela possa ver os prodígios e maravilhas de Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela. Dá saúde a ele, dá saúde a ela, para que ele possa ver o milagre acontecendo, para que ele possa ver a criança ressuscitando, para que ele possa ver a botija, Senhor, sobejando. Ah, Deus querido, Pai amado, dá saúde a ele, dá saúde a ela, porque Deus, a tua obra está operando sobre a vida dele, sobre a vida dela. A tua graça, Senhor, continua trabalhando. Pai querido, nós erguemos as nossas mãos aos céus, Pai, porque Deus, nós queremos te louvar, engrandecer teu santo nome, porque, Senhor, nós estamos debaixo da tua presença, Pai. Aquele filho, Senhor, que sobreviveu à seca não vai morrer agora na presença do profeta. Ele sobreviveu à fome, ele sobreviveu à dor, ele sobreviveu à falta. E agora que o profeta está na casa, não é agora que o filho vai morrer. É agora que o profeta entrou no estabelecimento, não é agora que meu sonho vai ficar para trás. Agora que o profeta anda junto comigo na minha casa, o filho da seca não vai ficar para trás. O meu sonho sobreviveu a tantas coisas e não vai ser agora, Senhor, que eu vou enterrar e deixar para trás aquilo que o Senhor me deu. Pai querido, Deus amado, existe um Deus, existe um profeta presente na casa, existe um profeta presente nesse lugar, existe um Espírito Santo que passeia no nosso meio, que sonda os corações, que coloca de pé aquele sonho que se perdeu. Pai querido, nós andamos por tantos caminhos, passamos por tantas situações, nós vimos corvos e Deus, agora na presença do profeta, não é agora que o filho vai morrer, não é agora que o filho vai ficar para trás, não é isso que vai tomar. Deus, Pai querido, Deus amado, nós nos colocamos na tua presença louvando, engrandecendo o teu santo nome, porque a tua voz ecoa no nosso coração, a tua voz ecoa na nossa mente, a sua voz ecoa dentro da nossa casa, porque o profeta está junto conosco, o profeta está ceando, o profeta está comendo, o profeta residiu junto conosco na nossa casa. E o meu filho que passou pela seca não vai morrer agora na presença do profeta, ele vai continuar de pé, porque o profeta falou: olha, me dá aquilo que se perdeu aqui, ó, olha, me dá aquilo que morreu na minha mão, porque eu vou colocar de pé de novo, eu não vou deixar padecer na minha presença, porque existe um Deus vivo que continua mantendo as promessas de pé. E nós erguemos as nossas mãos aos céus agradecendo, Pai, porque Deus Todo-Poderoso, não é agora que meu filho vai morrer, Senhor, e nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor entrou nessa peleja junto conosco e nos tomou esse problema para que o Senhor possa resolver. E nós cremos, Pai, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, vai prevalecer mais uma vez nas nossas vidas. Deus querido, Pai amado, te entregamos aquilo que temos. Deus querido, Pai amado, te entregamos os nossos inimigos, Senhor. Deus querido, Pai amado, te entregamos tudo que temos, tudo que somos, para que o Senhor faça o que lhe aprouver, Pai. O Senhor tomou de nós e falou: me dá esse menino aqui. O Senhor tomou o problema para si, Pai, e nós cremos que a resolução que vem de Deus será a melhor para as nossas vidas, Pai. Nós cremos que o profeta entrou nessa história, nós cremos que Deus entrou para resolver essa situação, nós cremos que mais uma vez, Pai querido, Deus amado, o Senhor vai operar um milagre nas nossas vidas, porque nós ouvimos a sua voz, não foi coisa da minha cabeça não, foi a sua voz que falou: me dá esse menino aqui. E Deus querido, nós cremos que aquilo que o Senhor tomou para si, o Senhor irá resolver, Pai. E Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse culto, Pai, por tudo que o Senhor operou nessa noite, nesse lugar, e te agradecemos e engrandecemos teu santo nome, Senhor. E te pedimos, Pai, agora que retornaremos para nossas casas, Pai, que o Senhor nos cubra com teu sangue, Pai, que o Senhor continue falando nos nossos corações, Pai, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos convença, Pai, de que Deus, quando nós pensarmos assim, isso é coisa da minha mente, o teu Espírito Santo lembre: não é coisa da sua mente não, sou eu falando contigo, que durante essa semana o Senhor dê sinais sobre as nossas vidas acerca daquilo que o Senhor tem para fazer por nós. Ah, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para sempre. E o povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente, em nome de Jesus.